Bem-vindos ao Med Aulas, eu sou o professor Roberval Moraes e nós estamos agora na nossa última aula de histologia básica, falando agora de tecido nervoso. Essa aula vai ser dividida em 3 partes e nessa primeira parte nós falaremos sobre visão geral e o que são os nossos neurônios. Não sei se você reparou, mas estamos com uma qualidade melhor aqui na nossa câmera e isso se deve, né, claro, à tentativa de melhorar sempre por vocês, tá, gente? Estamos de câmera nova, microfone novo, tudo novo para sempre oferecer uma boa qualidade para vocês. Então esse vai ser aqui o novo padrão de vídeos aqui do canal, tá, gente? Espero que vocês gostem e vamos lá. Então tudo que eu vou falar nessa aula, tá, galera, vai estar de acordo com essa bibliografia base. Histologia e Biologia Celular, Introdução à Patologia do Kersenbaum, Tratado de Histologia do Gartner e o livro de Histologia Básica do Junqueira e Carneiro, tá bom? Galera, então vamos falar um pouquinho sobre este tecido nervoso. O que é o tecido nervoso? Bom, galera, o sistema nervoso, né, que vai ser composto aí majoritariamente pelo tecido nervoso, ele é um sistema fisiológico que tem a capacidade de 3 coisas muito importantes: receber, transmitir, elaborar / armazenar informações. Então, 3 ou 4 coisas aí. Galera, a gente pode resumir isso em 3 funçõezinhas básicas: sensitiva, integrativa e motora. Sensitiva vem de perceber o mundo. É o nosso sistema nervoso que percebe o mundo. A gente aprendeu lá no colégio, no fundamental, que nós temos 5 sentidos: visão, olfato, audição, tato e paladar. Mas vocês sabiam que cada um desses sentidos é sistema nervoso? No fundo do olho tem células chamadas cones e bastonetes, que são neurônios que servem para perceber a luz e gerar a visão. Lá no seu ouvido tem um neurônio conectado a 3 ossículos, estribo, bigorna e martelo, que ficam próximos de uma membrana timpânica, que ao vibrar o seu corpo entende como audição. Lá no seu nariz tem um neurônio olfatório, que percebe a composição química e te dá a sensação de olfato. O mesmo na língua, para os botões gustativos. E também nós temos no tato vários corpúsculos de Nice, termorreceptores, quimiorreceptores, receptores de pressão, que vão verificar o nosso tato. Tudo isso, sistema nervoso, função sensitiva. Receber informação. Nós temos a função de processar essas informações, que a gente chama de função integrativa, e nós temos a função motora, que é quando o teu sistema nervoso manda um comando, seja para uma glândula para você suar, seja aí, por exemplo, para um músculo para ele contrair, para alguma coisa responder a esse estímulo. Então, função sensitiva, integrativa, motora, abrange tudo que o nosso sistema nervoso faz. Integrativa abrange armazenar memórias, pensamento, emoções, tudo isso. É muito legal, gente. Então, esses neurônios eles vão reagir aí a estímulos mecânicos e a estímulos químicos. Eu tenho o efeito do estímulo sendo transmitido para outras partes da mesma célula e processados. A gente vai já estudar as partes aqui, ó, nessa imagem, por exemplo, que vão compor os meus neurônios. Cada uma delas tem um pedacinho de função diferente. E aí, subsequentemente, os efeitos do estímulo são levados para outras células, ó, uma célula comunicando com outras, para gerar a sua resposta. Mas da onde vem o meu tecido nervoso? De onde é que ele sai? Do que ele é feito? Então, galera, essa imagem aqui, ó, ela dá uma boa resumida de onde é que vem o meu tecido nervoso. O meu tecido nervoso, galera, ele vem de uma célula germinativa, que ela vem lá ainda da minha fase embrionária, que eu vou chamar de ependimoblasto. Essa célula germinativa, ependimoblasto, que eu também posso chamar de célula ventricular, essa célula ela vai começar a se diferenciar. E ela vai se diferenciando, por exemplo, nas células ventriculares e no glioblastoma mitótico. Essas células começam a se dividir cada vez mais. Algumas delas dão origem ao neurônio e outras dão origem às células da glia, que são células que vão dar suporte a esses neurônios. Depois que esses neurônios foram formados, nessa etapa é formado mais neurônios do que a gente precisa. Então, a gente tem um excesso de neurônios. E aí, esse excesso de neurônios acaba sendo colocado numa zona chamada de zona intermediária e depois esses neurônios, uma boa parte deles vão morrer por apoptose, mantendo apenas os neurônios necessários para o nosso funcionamento cerebral dentro do nosso cérebro, tá bom?
Então é assim mais ou menos que é esse processo de formação de células nervosas, de tecido nervoso. Então, de maneira fisiológica, tá? De maneira até anatômica também, o nosso sistema nervoso ele é separado em sistema nervoso periférico, que ele é formado por neurônios, que são nervos, que vão compor nervos, e as células de sustentação. E aí a gente vai ter o corpo dos neurônios formando os gânglios e o axônio formando os nervos, a gente vai já ver isso. E aí no sistema nervoso periférico tem os nervos cranianos, que são os pares de nervos que saem do crânio, e os nervos espinhais, que saem da minha coluna vertebral. E nós temos também o sistema nervoso, olha, central, que aí ele vai ser formado pelas estruturas que compõem o encéfalo e a minha coluna vertebral. E aí, histologicamente, eles são classificados em células brancas, em substância branca, desculpem, tá, gente, não é células, substância branca, que são fibras nervosas, são os axônios dos neurônios, e substância cinzenta, que são os corpos dos neurônios. Professor, mas o senhor ainda não me disse o que é axônio, o que é corpo de neurônio. Fica tranquilo que a gente vai já ver. Vamos só apresentando aqui os pontos, a gente estuda tudo e organiza na tua cabeça. Bom, e como é a composição do meu tecido nervoso? O meu tecido nervoso, então, ele vai ser composto aí principalmente pelo neurônio. Ele é o protagonista, ele é a célula principal, ele está aqui nessa imagem histológica, o grandão, bonitão. E esse neurônio, ele vai ter aquelas funções sensitiva, integrativa e motora. Só que ele precisa de alguns cuidados especiais, de algumas circunstâncias para que ele possa trabalhar o melhor possível. Então a gente vai ter as nossas células da glia auxiliando os nossos neurônios. E aí nós vamos ter, por exemplo, os astrócitos, os oligodendrócitos, a micróglia, células satélites e várias outras células auxiliares. O protagonista é o neurônio, os auxiliares nós chamamos de células da glia. A gente vai ter uma aula só para falar sobre essas células da glia, que estão no sistema nervoso central, e uma para falar só sobre as que estão no sistema nervoso periférico. Fica aí que você vai acompanhar com a gente. Então vamos falar agora do protagonista. O nosso foco nessa aula de hoje é falar dele, do neurônio. Galera, o neurônio, ele é uma célula muito interessante, muito especial. Ele é uma célula, inclusive, muito grande. A gente vai já comentar o tamanho dele. Mas o neurônio ele tem 3 porções principais. A gente tem um corpo celular, que é uma parte principal, né? Aqui é a parte redondinha do neurônio. Vocês estão vendo aqui, onde eu estou apontando, e aqui também. Então eu tenho a parte principal que eu chamo de corpo. Eu também posso chamar pelo nome em latim, que é soma. E aí eu vou ter anexado a esse corpo prolongamentos pequenos, que eu chamo de dendritos, que geralmente recebem as informações. E eu vou ter o axônio, que é um prolongamento maior, que envia as informações. Então, dendrito recebe, soma ou corpo processa e o axônio envia esta informação adiante. Então, o neurônio ele é composto por essas partes. Lembra que eu falei de substância cinzenta, substância branca? Substância branca geralmente são onde tem os axônios, muitos axônios. Substância cinzenta é onde tem muitos corpos de neurônio. Tudo bem? Esse axônio, inclusive, tá, galera? Ele pode ser muito grande, ele pode ter, inclusive, 1 metro de tamanho. 1 metro? 1 metro. Lembra que a célula é medida em micrômetros e nanômetros? Mas o axônio do neurônio pode ter 1 metro. Então, por exemplo, para mandar uma informação, para levantar meu dedo do pé, essa informação passa por 2 ou 3 neurônios apenas. Eles são bem compridos, bem fininhos, né? Por isso que são microscópicos, mas o axônio deles é bem comprido mesmo. Usando ali os nossos nervos, são conjuntos desses axônios de neurônio, levando essas informações pelo nosso corpo. Então, ele é a unidade celular que constitui a estrutura e a função do sistema nervoso. Aqui, uma outra imagem da estrutura que eu acabei de explicar para vocês. O corpo e os dendritos, que é a região de recepção, a região de condução, que vai ser o nosso axônio, e a região efetora, que é o finalzinho do meu axônio, onde vai comunicar com as minhas glândulas, com o meu músculo, que vai servir aqui para funcionar. Muitas vezes, tá, gente, o meu axônio, ele pode ou não ser mielinizado. O que é a mielina? É uma camada de gordura, tá, de isolante, que protege o axônio do meu neurônio. E ela não apenas protege, não apenas serve como uma camada energética, como ela isola. Imagina um fio elétrico.
Se você pegar um fio elétrico, lá dentro é de cobre, mas ao redor tem um isolante elétrico. Por quê? Para você não tomar um choque, para essa energia não espalhar. E aí, quando eu vou ter a transmissão do impulso nervoso, eu tenho bainha de mielina, que além de isolar esse impulso, garantir a unidirecionalidade naquele momento daquele impulso, daquela condução nervosa, que a gente vai já nomear como sinapse, ele vai acelerar a velocidade desse impulso. A gente vai estudar isso, é muito legal. A condução é saltatória, a gente vai falar muito, muito disso na fisiologia também. Então, isso é muito interessante. O meu axônio ele pode ser mielinizado, o meu neurônio ele é mais rápido, ele envia as informações de forma mais rápida, e ele é desmielinizado, quando ele não tem a mielina, ele envia essas informações um pouquinho mais lento. Mesmo falando rápido ou lento, tá, gente? Entendam que demora milissegundos. A lenta demora milissegundos, só que a rápida ela demora menos ainda. Ela é mais rápida ainda, tá bom? Então, aqui eu tenho uma imagem histológica, aqui uma imagem histológica de microscopia óptica, aqui à minha esquerda. A gente tem aqui o neurônio, o axônio, o núcleo. E aqui à direita eu tenho uma imagem de microscopia eletrônica, onde eu estou olhando aproximado essa estrutura do corpo do neurônio. Então eu consigo ver aqui vários neurotúbulos, que são estruturas do esqueleto do meu neurônio, aparelho de Golgi, que vai empacotar várias substâncias. Os neurônios, a gente vai ver na fisiologia, eles usam os neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles ficam guardadinhos em bolsinhas, que a gente chama de vesículas. E essas bolsinhas são fabricadas pelo aparelho de Golgi. Então a gente vê bastante dele no meu neurônio. Professor, mas o que é esse corpúsculo de Níssil que está aparecendo aí no ladinho da tela? Corpúsculo de Níssil, tá, galera? É um aglomerado de retículo endoplasmático rugoso. Lembra lá da citologia? Retículo endoplasmático rugoso é aquele que tem ribossomos. Serve para síntese de proteínas. Então a gente tem, olha só aqui, essas bolinhas pretinhas são ribossomos. Então a gente está vendo vários retículos, um retículo bem grande, com vários ribossomos, que serve para fabricar as proteínas que os nossos neurônios utilizam para suas diversas funcionalidades. Então, o nosso neurônio, quantos neurônios a gente tem em média? O nosso corpo, o nosso organismo, ele tem em média entre 9 a 15 bilhões de neurônios no nosso sistema nervoso. Tá? Essa é uma característica interessante, que a gente só produz novos neurônios ali na primeira infância, no período embrionário. Depois que a gente nasce e a gente tem ali os nossos neurônios, eles fazem sim mitose, foi descoberto recentemente que eles fazem, livros mais antigos dizem que nem faziam. Mas eles demoram muito, muito, muito tempo, 40, 30, 50 anos para ter essa reposição de neurônios. Então, a verdade é que isso é quase que insignificante, de forma que durante a minha vida eu vou perdendo neurônios. Quando eu sou criança, eu tenho mais neurônios do que quando eu sou adulto. Eu tenho mais neurônios do que quando eu estou idoso. E a gente vai tendo uma perda progressiva de neurônios. Isso varia, tá? Isso pode se intensificar se eu tenho uma má alimentação, se eu fico batendo na minha cabeça, se eu sou muito estressado. Mas sim, a gente tem perda de neurônios aí no decorrer da vida. Esse número ele vai diminuindo. Então, entre todas as células do corpo, são as células nervosas que apresentam a maior variação de tamanho e forma. Aqui a gente tem uma coloração especial, que é uma coloração com impregnação por prata, a gente chama de Golgi-Stein, coloração de Golgi-Stein. Aqui, os meus neurônios corados, bem bonito, comunicando uns com os outros. Então, o comprimento dele varia de milímetros, eu tenho neurônios bem pequenos, mas eu também tenho neurônios com mais de 1 metro, como eu falei, comunicando lá com regiões distantes do meu corpo. Então, por exemplo, o axônio de um neurônio motor da medula espinhal, que inerva o músculo do pé, pode ter cerca de 1 metro de comprimento, aí dependendo da sua altura, do seu tamanho. Quando a gente vai olhar histologicamente, o nosso neurônio ele pode ter 3 morfologias distintas. Eu tenho os meus neurônios bipolares, 2 polar, 2 polos. Então, tá aqui o meu corpo, eu tenho um polo para cá para cima, um polo para cá para baixo. O fato de eu ter 2 polos favorece com que esse meu neurônio ele tenha uma boa atividade sensitiva. Então, onde é que eu vou encontrar ele? Na retina dos meus olhos, nos cones e bastonetes, o epitélio olfatório, lá no meu nariz, que eu comentei contigo, da função sensitiva, sistema vestibular e o meu sistema auditivo. Falei para você dos 5 sentidos aí. Eu tenho o neurônio pseudo-unipolar. Por que é pseudo-unipolar? Porque se você vê do corpo do neurônio, sai só um prolongamento. Mas esse prolongamento se ramifica. Por isso que é pseudo, falso,
unipolar. Tem apenas uma saída, mas ele ramifica depois. Esse pseudo-unipolar, tá, gente? Ele vai ser encontrado, por exemplo, nos gânglios sensitivos, aí no tato, nervos cranianos e nervos espinhais. Ele também garante uma rápida comunicação. E aí a gente tem o nosso mais abundante, que vai estar associado com a função integrativa no sistema nervoso central, fazendo aquela função de memória, emoções, sentimentos, etc. Que são os mais abundantes, são os meus neurônios multipolares. Muitos polares, muitos polos. Que é o desenho clássico. Se você já viu um desenho, uma animação de um neurônio, ele tem esse formato, olha só, de estrelinha. Então a gente tem vários dendritos para um único axônio comprido. E a gente tem aqui vários formatos distintos para esse mesmo neurônio multipolar. Formato clássico, o formato piramidal, tem esse aspecto de pirâmide, e esse formato de células de Purkinje, que os dendritos eles saem todos de um mesmo lugar, aqui com esse aspecto de árvore, como se fosse uma árvore saindo de uma semente. Então eles estão associados em vários locais do meu sistema nervoso. Beleza? E aí a gente chega na sinapse. O que é sinapse, galera? Sinapse, a gente confunde muito sinapse com a transmissão sináptica. Transmissão sináptica é a comunicação entre um neurônio e outro. A sinapse é o espaço onde acontece essa comunicação. É o espacinho que fica entre um neurônio e outro. Os neurônios eles não costumam se tocar. Eles ficam com um espacinho entre eles. E esse espacinho por onde eles trocam mensagens químicas, mensagens elétricas, a gente chama de fenda sináptica ou sinapse. Então a gente tem cerca de 1 quadrilhão de sinapses existentes no cérebro humano. Galera, 1 quadrilhão. Eu escrevi o número para você ver como ele é grande. Ó. Ele tem 3, 6, 9, 12, 15 zeros. Então ele vai comunicar aqui ó, o espacinho entre uma membrana, o neurônio que está antes da fenda sináptica, o que está enviando a informação, eu chamo de antes sináptico, e o que está recebendo eu chamo de pós-sináptico. E aí essa fenda sináptica ela pode comunicar tanto um neurônio com outro, quanto um neurônio, por exemplo, com uma célula muscular. Lembra lá na nossa aula de músculo, eu falei para você da junção neuromuscular, que a gente acontecia para desencadear a contração muscular, também é uma fenda que vai comunicar um neurônio com um músculo, uma fenda ali sináptica, tá bom? E aqui eu trouxe para você uma imagem, deixa eu diminuir bastante aqui meu rosto, mostrando um esqueminha de como é, de fato, essa transmissão. Então aqui eu tenho um neurônio pré-sináptico, ele recebe um impulso, ele vai despolarizar, a gente vai estudar esse processo de polarização, despolarização na fisiologia, ele despolariza, e dentro dele, lembra que eu falei que tinha as bolsinhas que o meu complexo de Golgi fazia? Ele tem as vesículas, essas vesículas armazenam mensagens químicas, que eu vou chamar de neurotransmissores, essas mensagens vão ser expelidas, vão comunicar aqui com os receptores do meu neurônio pós-sináptico, enviando assim a informação. Então, várias das minhas transmissões sinápticas, elas usam moléculas que são os neurotransmissores, as sinapses químicas. A gente vai falar disso lá em fisiologia, tá? Fisiologia a gente vai ter tudo isso aqui bem detalhadinho, a gente vai ver as fases, as aberturas dos canais, despolarização, repolarização, hiperpolarização. A gente vai estudar tudo isso, tá bom? Por enquanto a gente está focando na histologia, aqui a gente está na aula de histologia. Então aqui, ó, uma imagem de microscopia eletrônica e uma ilustração. Aqui eu tenho uma fenda sináptica, aqui eu tenho várias vesículas, aqui é o meu neurônio pré-sináptico, o meu neurônio pós-sináptico, e aqui está a ilustração. Ó. Eu tenho aqui o meu neurônio, eu tenho aqui as minhas vesículas, e eu tenho aqui os canais que eu vou eliminar, eu vou expulsar essas vesículas, vão comunicar com os receptores do meu neurônio pós-sináptico, gerando assim uma resposta. Enquanto você está me ouvindo falar disso, isso aqui aconteceu milhares de vezes no seu cérebro. Milhares, às vezes milhões de vezes. Várias despolarizações aconteceram para que você pudesse me ouvir, me ver e entender o que está acontecendo aqui. Então olha que legal, gente. Isso aqui a gente está estudando o que você e eu estamos fazendo agora, nesse momento, e na maior parte da nossa vida. A não ser que você tenha morte cerebral, você vai fazer isso a vida inteira. Bom, e aí eu falei que a gente ia falar nessa aula só do neurônio, mas só para apresentar para vocês, eu trouxe uma imagem melhorzinha aqui, ó. Eu tenho as minhas células da glia.
Existem células da glia que são exclusivas do meu sistema nervoso central. Então, a gente tem, por exemplo, as células ependimárias, que vão servir para criar barreiras, e fontes de células tronconeurais, os astrócitos, que a gente vai estudar, que funcionam entregando nutrientes para os neurônios, a micróglia, que atua como um guerreiro, que vai defender o neurônio, os oligodendrócitos, que formam bainha de mielina, e no periférico, as células Schwann, ou Schwann, se você preferir falar portuguesado, que fazem bainha de mielina, e as células sartélites, que vão dar um apoio. Professor, o senhor falou muito rápido. Fica tranquilo, a gente tem uma aula. Fica comigo. Próxima aula a gente vai falar só dessas células. A gente vai ter uma aula sobre elas do sistema nervoso e elas no sistema nervoso central e periférico. Então eu te vejo lá na próxima aula, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. A gente está aí tentando melhorar a qualidade o máximo que dá, tá, gente? Dentro da medida do possível, a ideia é que a gente vai melhorando cada vez mais. Deixem sugestões, se quiserem, ideias, e a gente se vê na próxima aula. Até lá!